Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Coisa boa, cultuarmos Jesus. Coisa boa estar reunidos em torno desse nome. Depois de uma semana louca, vocês sabem, semana passada, 21 de setembro, nós estávamos aqui cultuando o Senhor e nós falamos sobre a humanidade de Jesus. Lembram? Jesus, homem. E depois nós ficamos para o almoço, churrasco, 21 de setembro, nós tínhamos que comemorar o 20. E aí quem é raiz ficou, gaúcho, gaudério mesmo. Né, Davi? Os gaudérios confirmados ficaram, óbvio. Somente os que não são. Os que não ficaram é aqueles que usam bombacha só na semana do 20 de setembro, sabe? O resto do ano sempre jeans. Aquelas calças, como é que é? Aquelas fininhas que os homens estão usando agora, aqui assim. Skinny. Aí no 20 de setembro quer usar bombacha. Paramos, né? Então, depois disso nós tivemos na terça-feira uma aventura, tivemos que recorrer aos bombeiros para nos escoltar, eu levar a Laís para o hospital, se vendo de dor no meu carro, e eu pedindo para os bombeiros, por favor, vão na frente do nosso carro abrindo caminho. Cara, uma aventura, nunca tinha acontecido isso. Foi muito bom. A gente tem que experimentar mais vezes isso. Seria legal. Desde então eu estou sempre lembrando ela. Vocês vão ver hoje durante o sermão, em alguns momentos eu vou parar e vou dizer, Laís, toma água. É cuidado pastoral, então precisa, ok? Ela tem que ser lembrada, porque uma pedra não resolveu, ela ainda não está tomando água suficiente. Não sei, cara, acho que o Leandro está falhando em alguma coisa. Precisa intensificar a liderança nesse ponto, porque uma pedra não resolveu. Ontem nós tivemos evangelismo, foi uma bênção, coisa boa, a gente cantar um pouco a Jesus lá na frente daquele antro de perdição que é o shopping. Então, hoje estamos aqui, coisa boa cantarmos a Jesus, a esse homem que está no céu hoje. Nós temos um de nós no céu, isso é bom demais. Saber que tem um de nós, alguém que nos entende, alguém que sofreu as nossas dores, entende as nossas tentações, padeceu as nossas angústias, cara, é bom demais. Saber que tem um de nós hoje no céu, intercedendo por nós. Esse homem, Jesus, o termo Jesus, o nome é a mesma coisa que Josué, é a mesma coisa, ok? Quer dizer, salvação do Senhor. Jesus quer dizer Javé, ou Deus é salvação. Jesus é um homem simples, viveu numa cidade pequena, uma cidade muito pobre, por falar nisso. Teve uma série de Natal que eu falei, lembram? Nazaré era uma comunidade que não, assim, no auge dela, chegou a 500 habitantes. Pouca gente. Cara, hoje o Kefas já tem algumas vezes mais do que isso, né, João? Pouco mais, algumas 10 vezes mais que isso, ou mais até. Enfim, então, Jesus é esse cara. Um detalhe, Jesus nunca se afastou mais do que alguns quilômetros da região de Jerusalém ali. Jesus nunca se afastou mais do que alguns quilômetros. Ele nunca saiu de lá. Ele nunca foi se aventurar, apesar de que os mormons vão dizer que ele foi nos Estados Unidos durante o período que estava morto. Não é verdade. Ele nunca se afastou dali, ok? Ele nunca se candidatou a um cargo político. Jesus nunca escreveu um livro. Jesus não tem nenhum livro escrito. Eu sei, a Bíblia é o livro de Jesus, mas não foi ele que escreveu. Ele mandou outros escreverem. Jesus, ele nunca se casou. Jesus nunca fez sexo. Jesus nunca foi para a faculdade. Que bom, senão hoje ele estava fazendo ele. Jesus é um cara muito simples. No entanto, Jesus foi morto. Como que uma pessoa simples assim é assassinada? Como que um cara simples, um profissional da área ele era marceneiro, enfim, trabalhava com madeira, fazendo casas, carpintaria, como que alguém é morto assim? Alguém resolve matar. Por que ele foi morto? Você já pararam para pensar? Semana passada eu falei, né? Humanamente falando, quem olhava para Jesus via um homem. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre a divindade de Jesus, mas olhando para ele, tu via um homem. Por que ele foi morto? Acho que o livro de João nos responde isso. Abre aí, João 10:33. É um trecho bem curto, mas serve para a gente entender um pouquinho. Enquanto tu acha aí João 10:33, esse mesmo cara simples demais, que viveu numa região muito simples, pobre, que nunca se afastou mais do que alguns quilômetros da sua casa,
é o mesmo cara que mudou a história. Em que ano que nós estamos? Oi? 2025? Depois de Cristo. Como que um carpinteiro, um cara que trabalha com marcenaria, faz casa, faz madeiras, móveis, enfim, como que um cara desse muda a história humana desse jeito? Acharam aí? João 10, verso 33, somente um trecho do versículo diz assim: sendo você apenas um homem, está se fazendo... Gente, vamos de novo, atenção aqui, ó. Deixa a criança chorar. Sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Essa foi a razão de Jesus ter sido morto. Essa foi a causa do nosso Senhor ter sido morto. Ele foi condenado à morte por quê? Porque ele se declarou Deus. Jesus disse abertamente que era Deus. Cara, o Evangelho de João foi escrito para mostrar isso. O Evangelho de João, por repetidas vezes, Jesus fala, eu sou. Quando os soldados vão prender Jesus e ele fala, eu sou ou sou eu, os caras caem. Os caras caem no chão. Então, Jesus se disse Deus. A questão é, ele é mesmo Deus? A dúvida que a gente precisa responder aqui hoje é, ele é mesmo Deus? E eu quero que a gente veja algumas opiniões sobre Jesus. Primeiro, o que se diz sobre Jesus, ou o que os outros pensam sobre Jesus. Eu quero que tu veja comigo algumas opiniões. Vamos começar vendo o que os outros falam de Jesus? Rapidamente, a cultura, por exemplo. Para a cultura hoje, Jesus é uma massinha de modelar, tu já reparou? Cara, Jesus é uma massinha de modelar. Cada um molda ele à sua própria maneira. Hoje não é o homem que é a imagem de Deus. É Deus, Jesus, que é produzido à imagem do que a pessoa quer. Então, alguns exemplos. Jesus é um cara que é pintado na cultura, nos filmes, como aquele rostinho europeu, olho azul, cabelinho compridinho, loirinho, né? Um rosto quase afeminado, é um rosto inofensivo. Esse Jesus é um Jesus retratado nos filmes. Jesus é um cara que, para quem leu o Código da Vinci, alguém já leu o Código da Vinci? Nunca? Ninguém leu? Já? Bianca leu? No Código da Vinci, Jesus é um cara casado. Ele casou com Maria Madalena e fugiu para a França. Se tu vai na URGS, tu vai ver lá as manifestações. Jesus é um cara que fica enfiando objetos no seu orifício anal. Às vezes até um crucifixo. Jesus é esse cara, entende? Cada um vai adequar Jesus à sua maneira. E Jesus se torna uma massinha de modelar. Uma massinha de modelar que cada um molda do seu jeito. No cinema tem um filme, inclusive, que Jesus ele é um caça-vampiros. Vocês sabiam disso? Eu nunca assisti o filme todo, mas... Cara, não fosse Jesus, até que o filme poderia ser legal, né? Seria legalzinho. Jesus é um caça-vampiros. E a grande missão dele é exterminar os vampiros. Jesus, ele é retratado pela Madonna como... Ou ela está no lugar de Jesus na última ceia. Vocês viram isso? Não faz muito tempo. Tem uma cena que é a última ceia e no lugar de Jesus está a Madonna. Ou seja... Vocês viram quando ela esteve no Brasil, o que foi aquilo? Aquela encenação toda, fazendo sátira, debochando da crucificação, por aí vai. Então, Jesus ele é moldado e ele é retratado conforme a mente das pessoas. Não é o homem que está sendo a imagem de Deus, mas Deus está sendo moldado à imagem do homem. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o Jesus da cultura pop, ele apresenta Jesus dessa maneira. Uma citação aqui, olha só que interessante isso aqui. Mano Brown diz assim, Jesus é um cara 1000 grau. Cara, isso aqui é bom demais. Não, isso aqui Jesus é um cara 1000 grau. Cara, isso é bom demais. Alguém tem que tatuar isso aqui, fazer uma camiseta, sei lá. Jesus é um cara 1000 grau. Símbolo, ou melhor, Jesus é da hora, mas a torcida dele é embaçada. Jesus é um cara 1000 grau, ele é muito fera. Jesus é da hora, mas a torcida dele é embaçada. Tem alguns outros artistas, um artista brasileiro, ele falou assim, Jesus é um símbolo de resistência e sofrimento dos oprimidos e marginalizados. Outros dizem, e continuando, até mesmo esse próprio artista diz assim, é um Cristo na mulher que luta, ele vê um Cristo na mulher que luta por igualdade, um Cristo na comunidade preta, um Cristo na comunidade LGTV 4K, sabe?
Wi-Fi. A paixão de Cristo não é só do passado, mas acontece todos os dias nos corpos de quem ousa viver com dignidade. Nossa, muito bom isso aqui. Cara, para quem ouve isso aqui, uau! Vai dizer, não, fala sério, para quem ousa viver com dignidade. Nossa, tu imagina, cara, eu sou assim. Sou eu, daí tu te identifica e tu acha, mas não, eu sou Jesus. A ideia do Jesus da cultura é o quê? É que tu pode adequar Jesus a cada nicho que tu quiser. O Jesus da cultura é assim. Tu pega Jesus e tu embala ele e coloca numa caixinha e tu diz, é nosso. Esse aqui é nosso. Agora, o Jesus das seitas e religiões, por exemplo, o que nós mais ouvimos? As pessoas dizem geralmente, né? Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram isso? Não é mentira. Todos levam a Deus, como juiz. Como pai, somente Jesus, tá? Isso que fique claro. No entanto, cada uma seita, cada uma religião ensina um Jesus diferente, um Jesus também alterado. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová ensinam que Jesus e Miguel é o mesmo cara. Jesus e Miguel são o mesmo. Ele é um ser criado que se tornou homem. Mas ele não é Deus. Tanto que o Evangelho de João, talvez o trecho mais conhecido da tradução das Testemunhas de Jeová, no início era o Verbo e o Verbo era um Deus. Não o. Então, as seitas apresentam assim, por exemplo, para os mormons, Jesus não é Deus, mas ele é um homem que se tornou um de muitos deuses. Jesus é um cara polígamo e ele é irmão de Lúcifer. Jesus é um cara, de acordo com eles, parecidinho com eles, assim, sabe? Um cara que tem várias esposas, que eu não entendo como é que consegue, mas, enfim. E ele é irmão de Lúcifer e ele não é Deus. Pelo contrário, nos mormons, tu pode ir e se tornar um Deus. Não é Deus que vem até o homem. No budismo, Jesus não é Deus, ele é um homem iluminado, assim como o Buda. Ou seja, só mais um. No hinduísmo, o hinduísmo é muito louco, ele tem muitas visões sobre Jesus, né? Ele tem várias. Mas o cerne no hinduísmo é que Jesus é um homem sábio ou então um avatar da divindade. Um detalhe, se tu assiste ou já assistiu o Avatar, aquele filme ali, ele é diabólico, ok? Ele é justamente uma representação dessa visão hinduísta. A ideia é essa mesmo. Jesus é esse avatar da divindade. No islamismo, Jesus não é Deus. Ele nem sequer é filho de Deus. Ele só é um sábio profeta. Assim como Maomé. Dalai Lama, o grande Dalai Lama, disse assim que Jesus é um ser completamente iluminado. Agora, Mahatma Gandhi disse assim, eu não posso atribuir divindade exclusiva a Jesus. Ele é tão divino quanto Krishna, Rama, Maomé ou Zoroastro. O que a gente percebe nisso aqui? Que todos têm uma opinião sobre Jesus, correto? Todos têm. Jesus é desse jeito. Não, Jesus é desse. Não, acho que Jesus é mais parecido com a gente aqui, com a nossa turma. Não, Jesus ele é mais do lado de lá. Ele é mais assim, mais assado. A ideia é que todos têm uma opinião sobre Jesus, no entanto, conforme quer, não conforme foi revelado. Todos têm uma opinião sobre Jesus. E o maior detalhe, eu não sei se vocês observaram nisso aqui, nenhum deles afirma que Jesus é Deus. Percebe isso ou não? O Jesus da cultura e o Jesus das seitas e religiões, ele não é Deus. Ele é um cara sábio, ele é um exemplo, ele é um cara que sofreu, ele é um cara que representa os oprimidos, é tudo isso, menos Deus. Agora, antes da gente ver mesmo o que Jesus fala sobre ele, eu quero que tu analise comigo a opinião dos demônios sobre Jesus. Vamos ver? Olha só. O que os demônios falam sobre Jesus? Por exemplo, Lucas 4, versos 40 e 41, diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo.
Cara, olha só. Qual a diferença de um ateu? E ateu aqui, eu me refiro a todos os outros que têm uma opinião de Jesus que não é Deus, tá? Qual a diferença de um ateu para um demônio? É que o ateu precisa dar um passo para se igualar aos demônios. Entendeu? O ateu, a pessoa que não crê em Jesus como Deus, ele tem que crescer em fé, ele tem que amadurecer um pouquinho, para daí ele empatar com os demônios. Para daí ele estar igual aos demônios. Os demônios sabiam que Jesus era Deus. Ele é o Filho de Deus, o Cristo. Marcos 1,24 diz assim: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Cara, os demônios têm uma opinião melhor de Jesus do que a cultura. Se tu quiser aprender sobre Jesus e tu só tiver duas opções, a cultura ou os demônios, cara, então tu vai ter que ouvir os demônios, porque a cultura não dá certo. Os caras estão muito errados. Que loucura é essa? Marcos ainda 1,34, e Jesus expulsou muitos demônios, não permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, essas são as opiniões sobre Jesus. A cultura tem uma, as seitas, religiões têm uma, os demônios têm uma, eles sabem que Jesus é o destruidor deles. Agora, vamos ver a opinião de Jesus sobre ele mesmo? Eu quero que a gente veja 10 afirmações que evidenciam a divindade de Jesus. Evidências que o próprio Jesus deu. Em primeiro lugar, Jesus disse que veio do céu. Jesus falou que veio do céu. A gente vê seguidamente alguns dizendo que foram ao céu, né? O próprio Maomé. Nós temos na Bíblia Paulo dizendo que foi ao céu. Nós temos muita gente que diz ter ido ao céu. Tem filme hoje sobre isso. É um menino que foi ao céu, né? Uma coisa assim. Mas a gente não, nenhuma outra religião, ninguém apresenta Deus vindo do céu até nós. A gente não tem isso. Mas Jesus fala. Jesus disse que deixou o céu, que era a sua casa, o seu lar, e veio. João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está afirmando, eu vim do céu. Eu estava lá, eu morava lá. O meu CEP era no céu. E eu vim de lá. Eu morava lá, era a minha casa, e eu vim de lá. O fato de que Jesus falou isso, fez com que ele perdesse seguidores, cara. O Instagram de Jesus diminuiu bastante nisso aqui. Quando ele falou, eu vim do céu, muita gente acabou largando de mão. Teve muita gente. Olha só, João ainda 6,66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus fala, cara, gente, é o seguinte, eu tenho que contar uma coisa para vocês. O meu endereço não é Nazaré, tá? O original, o meu endereço é no céu. Se tiver que mandar uma carta, fazer alguma coisa, o original é no céu. Muitos... Falou, Jesus, é isso aí, sabe? Vou ver e te aviso. Foi assim, alguns saíram fora. Por quê? Porque alguns começaram a desacreditar de Jesus justamente quando ele começou a dar evidências da divindade. Dizer que veio do céu é uma comprovação de que Jesus é Deus. Entendeu? Sim ou não? Então, em primeiro lugar, Jesus disse que veio do céu. Não há nenhum outro fundador de nenhuma outra religião que tenha dito que veio do céu, ou que era o Deus encarnado. Em segundo lugar, Jesus disse que era mais do que um homem bom. Jesus foi além de ser um homem bom. E tu pergunta para as pessoas hoje, muitos vão dizer, Jesus era um cara muito bom, Jesus é um cara legal, Jesus é um cara que deu exemplo. Para muitos, Jesus é só um cara que fez coisas boas. Mas para Jesus mesmo, ele vai além. Ele não é só uma pessoa incrível. Olha só, Marcos 10, 17 e 18 diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, questionando ele, diz assim: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus é mais do que Deus. Ele está dizendo, cara, por que tu está me chamando de bom? Tipo, Jesus não está dizendo, nossa, tu me chamou de bom, obrigado. Não é isso. Jesus está dizendo, cara, tu me chamou de bom, porque tu tá bravo comigo, entendeu? É tipo isso, o que eu te fiz? Tu tá me chamando de bom, só isso. Não, tu tem que me chamar de Deus, entende? Jesus está dizendo, tem só um que é bom, que é Deus. É Ele. Jesus está dizendo que Ele é mais do que um cara bom. Ele é mais do que um cara incrível, um cara que deu bons exemplos. Jesus é Deus.
E é assim que ele se revela a nós, e é assim que nós devemos crer nele. Jesus é mais do que um cara bom. O grande evangelista Billy Graham disse assim: Jesus não era simplesmente outro grande mestre religioso. Também não era mais um em uma lista enorme de indivíduos que buscavam a verdade espiritual. Em vez disso, ele era a própria verdade. Ele era Deus encarnado. Jesus é mais do que um cara bom. Jesus é mais do que um cara bom. Em terceiro lugar, Jesus disse que é o Filho do Homem. Jesus, quando vai falar de si, o título preferido dele é o Filho do Homem. Você já reparou? E ele usa esse título porque Daniel usava muito esse título, o profeta Daniel. E Jesus usa esse título para si. Tanto que Jesus vai usar essa expressão falando de si mesmo mais de 80 vezes. Nos evangelhos, mais de 80 vezes, Jesus fala, se referindo a si mesmo, como o Filho do Homem. Agora, Filho do Homem em Daniel é quem? É o filho do ancião de dias. O ancião de dias em Daniel é Deus. Ok? O Filho do Homem é o Filho de Deus. Por isso Jesus usa essa expressão para si. Ele está dizendo que esse Filho do ancião de dias, que viria do céu, ou seja, o Filho de Deus que vem do céu, é ele que veio do céu e ele é o Filho do Homem. Jesus está usando essa expressão para mostrar que ele é uma pessoa divina, que ele é a segunda pessoa da Trindade, que ele é o segundo Yahvé. Se tu reparar, em muitas passagens tu vai ver que há 2 Yahvés na Bíblia. Por exemplo, quando ele se revela ao pai de Sansão, Yahvé está falando do céu e está ali consumindo o sacrifício, consumindo a comida. Na sarça, fala e está na sarça. Muitas vezes no Antigo Testamento havia 2 figuras de Yahvé, que às vezes para nós passa despercebido. O que é isso? É o Pai e o Filho. Essa segunda pessoa da Trindade é o Filho do Homem. Jesus está dizendo que ele é esse Deus encarnado, o Filho de Deus, a pessoa divina que viria do céu. E como Deus, ele recebe adoração. Por isso que em Daniel, o filho do ancião de dias recebe adoração. Precisa ser Deus. Deus jamais permite que outro receba a adoração que cabe a ele. Entendido? Sim ou não, gente? Amém? Em quarto lugar, Jesus faz milagres. Jesus realiza muitos milagres. E isso é uma prova de que ele é Deus. Quer ver um exemplo? Cara, transforma a água em vinho aí para mim rapidinho, faz favor. Transforma bem rapidinho, me alcança aqui de eu tomar um gole. No máximo, assim, se tu fosse estupendamente maravilhoso, tu ia fazer um tangue. Jesus faz um vinho e bom. Jesus faz muitos milagres, isso é uma evidência da divindade dele. Por exemplo, quando os apóstolos, os discípulos realizam milagres, o que está acontecendo ali? Eles fazem milagres em nome de Jesus. A realização de milagre é uma evidência do senhorio, da divindade de Jesus. Quando Jesus realiza milagres, ele está mostrando que ele tem controle sobre toda a criação. Outros realizaram milagres, os próprios apóstolos, mas isso não se dá sempre que quer. Nem sempre que quer. Paulo mesmo diz que orou 3 vezes e não foi curado. Ele orou pelo... esqueci agora. Ele orou e o cara não foi curado. Então, muitos realizam milagres na Bíblia, só que não é quando quer. Jesus não. Jesus, ele realiza quando quer e ele pode fazer à distância, lembram? Lembram? Jesus faz muitos à distância. O servo do centurião, a filha de Jairo, que ele está dizendo, não, fica de boa, o pai chega a tempo. Sabe? Lázaro. Um detalhe, por que Jesus vai no 4º dia depois da morte? Porque o judeu, ele acreditava que por pelo menos 3 dias o espírito ficava ainda no entorno da pessoa e ela poderia continuar viva. Jesus vai depois para mostrar que ele tem poder sobre a morte. Jesus, ele realiza milagre a hora que quer. Para Jesus, milagre é que nem segunda-feira, tem toda semana. Para nós não, para Jesus, cara, é que nem segunda-feira.
A hora que ele quer, só, sabe? Óbvio que Jesus não faz isso para exibicionismo. Teve um pastor pentecostal um tempo atrás, eu até gostei dele alguns anos atrás, enfim. Ele estava pregando num grande evento uma vez e ele disse que Jesus era um cara próspero, rico, porque como carpinteiro, ele não precisava se desgastar trabalhando, ele bastava dizer assim, mesa, apareça. Menos, né, Márcia? Que loucura, cara. Enfim, Jesus faz milagre a hora que quer. É por isso que às vezes ele não faz milagre, porque ele não faz para se exibir. Lembram de Herodes? Herodes queria que ele realizasse um sinal, uma maravilha, um milagre, e ele, não. Sabe? Eu lembro do Michael Kyle dizendo, né, para os filhos, não. Assim, Jesus na frente de Herodes não. Sim, porque ele não faz para se exibir, cara. Ele faz porque ele é Deus. E ele controla isso. E ele pode fazer a hora que quiser. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, 1/3 ou mais de 1/3 dos versículos falam de milagres de Jesus. Além disso, em quinto lugar, ou melhor, um detalhe só ainda sobre isso. Muita literatura extra-bíblica confirma a realização de milagres por Jesus. O Talmud, Joséfo, se eu não me engano. Em quinto lugar, Jesus disse que não tinha pecado. Jesus disse, quem pode me acusar de pecado? E o mais louco é os caras não responder. Entendeu? Ninguém pode... mas... Não, peraí, acho que tem um, deixa eu pensar. Só mais um pouquinho, peraí. Os caras ficaram e nada, e não tinha, porque Jesus não teve pecado. Jesus, ele não realizou ele não cometeu nenhum tipo de pecado. Nós, em contrapartida, nós pecamos de duas formas. Nós pecamos por omissão e nós pecamos por comissão. Omissão é tu saber o que tem que fazer e não faz. Por comissão é tu saber o que não pode fazer, saber o que é errado e tu acaba fazendo. Nós pecamos das duas formas, omissão e comissão. São as duas formas que nós pecamos. Jesus não fez nenhum dos dois. Apesar de ser tentado, Hebreus fala que ele foi tentado em tudo como nós, mas não pecou. Jesus, ele suportou toda a tentação. Ele foi até o fim dela. Dificilmente a gente chega até o fim, porque a gente não resiste. Tá entendendo? Quem pode dizer que venceu uma tentação? Quando tu suportou toda ela e ela passou. Não estou mais sendo tentado. Jesus é esse cara. Todas as tentações que ele teve, e Hebreus fala que ele foi tentado assim como nós. Então para pensar, Jesus foi tentado com imoralidade, cara. Jesus foi tentado para olhar para alguma bunda, tá entendendo? Jesus foi tentado a olhar para algumas coxas que estavam passando na rua. Só que ele não olhou. Ele venceu a tentação. Jesus foi tentado, talvez, com finanças. Cara, Jesus poderia fazer isso. Ele não fez, ok? Mesa, apareça. Mas ele poderia. Ele criou do nada, ex nihilo, as coisas. Ele poderia muito bem criar o que ele quisesse. Jesus poderia criar uma bolsa de dinheiro e dizer para Pedro, Pedro, o imposto, deixa comigo hoje, tá? Tranquilo. Ao invés de fazer que nem alguns aí, que eu sei muito bem, que vão no mercado junto e, esqueci minha carteira hoje, né? Jesus meteu essa com Pedro, esqueci minha carteira. Vai no peixe lá, faz favor. Vai no peixe, pega moeda e paga imposto para nós dois. Jesus poderia ter feito, cara. Jesus poderia. Por quê? Porque provavelmente ele foi tentado financeiramente. Ele foi tentado em não sofrer uma vida de privação. Não sofrer uma vida de, tudo contadinho. Jesus foi tentado de muitas outras formas. Com a mentira. Jesus foi tentado ao escapar da cruz. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. E é por causa dele que nós estamos aqui hoje louvando a ele. Porque ele disse, João 8,46, quem de vocês me convence, ou conforme a NVI, me acusa de pecado? Não tem ninguém para responder ele. É por isso que nós podemos hoje louvar a ele, porque ele não pecou. Nós podemos erguer as mãos e cantar a ele, porque ele não pecou. Nós podemos recorrer a ele, porque ele não pecou. Nós podemos chegar a ele e dizer, Senhor, me ajuda.
Essa tentação aqui que tu já passou toda ela, me ajuda, eu não estou conseguindo. Senhor, me ajuda, eu caí nisso aqui. Eu sei que tu foi tentado nisso e suportou. Eu não, me ajuda. Jesus não pecou. Ele não tem pecado. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Não só, detalhe, quando Jesus fala que não tem pecado, não é só que ele não cometeu o pecado, mas vai além disso. Ele cumpriu plenamente a vontade do Pai. Porque o pecado é desobedecer a Deus, né? Resumindo, desobedecer a Deus. Então não vou desobedecer. Mas o que é não desobedecer? É fazer a vontade. Entendeu? Jesus não pecou e ao não pecar ele cumpriu toda a vontade do Pai. Entendido? Em sexto lugar, Jesus perdoou pecados. Jesus, por várias vezes, perdoa pecados e os judeus ficam loucos com ele. Eles ficam loucos com ele. Quem é tu para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Jesus só falta dizer, só faltou isso. Tinha que ter feito, né? Porque ele está mostrando justamente que ele é Deus. O pecado é o grande problema da humanidade. Não é doença, não é câncer, não é problema financeiro, não é fome. O grande problema da humanidade se chama pecado. E Jesus vem lidar justamente com isso. E quando a pessoa comete um pecado, o único recurso que tem é pedir perdão. Nós não conseguimos ressarcir Deus, está entendendo? Nós não conseguimos chegar diante de Deus, Senhor. Quanto deu aí pelos meus pecados? Vamos acertar a conta? Quanto deu? Aceita Pix? Como é que a gente acerta? Não tem como, cara. A única forma que nós conseguimos perdão de pecados é chegando no Senhor dizendo, Senhor, me perdoa. É por meio de Cristo chegando no Senhor e pedindo perdão. Chegando em Deus e pedindo perdão. E Jesus mostra isso. Quando ele perdoa pecados, ele está dizendo que, afinal de contas, todo pecado é cometido contra Deus. Em outras palavras, como Davi fala no Salmo 51, pequei contra ti somente. Todo o pecado que nós cometemos é contra Deus. Quando Jesus perdoa pecado, ele está mostrando o quê? A pessoa não tinha pecado contra o homem, Jesus, mas sim contra Deus. E ao perdoar, Jesus está mostrando, eu posso perdoar isso aí. Eu posso perdoar qualquer pecado que vocês tenham cometido. Está entendendo? Eu posso perdoar. Por quê? Porque é Deus. Jesus dá evidência de que é Deus. Em sétimo lugar, ou melhor, oitavo lugar, Jesus ensinou a orar a Ele. Jesus ensinou que nós orássemos a Ele. João 14,13. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me pedirem. Atos 7,59, Estevão está para ser apedrejado, lembram? Em Atos, quando ele está prestes a ser apedrejado, ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus ensinou que nós orássemos a Ele. Pastor Mark Driscoll diz assim, se Jesus não é Deus, não vive para sempre, não é onisciente, nem poderoso o suficiente para responder às nossas orações, então ele não passa de um sádico cruel que oremos a Ele, pedindo que oremos a Ele com fé. Por que Jesus diria para orar a Ele se Ele não é Deus? Como Ele poderia atender os nossos pedidos? E Ele fala que se nós orarmos em nome dEle, pedindo a Ele com fé, Ele atende. Como Ele diria isso se Ele não é Deus? É óbvio que Ele é Deus. E assim precisa ser entendido. Em nono lugar, Ele disse que é o caminho para o céu. Jesus veio do céu, presta atenção aqui. Jesus vem do céu, ou seja, somente Ele pode retornar ao céu. A Bíblia diz que há somente um que subiu ao céu, aquele que veio de lá. Ou seja, Salmo 24 mostra Jesus indo e sendo recebido no céu. Por isso que Jesus pode não só indicar o caminho, mas dizer que Ele é o caminho. Porque Jesus vindo e vivendo plenamente sem pecado, Ele pode fazer esse percurso de ida e vinda do céu para a terra, da terra para o céu, ok? Ao fazer isso, Ele não só mostra o caminho, mas Ele é o caminho. Por quê? Porque todos os outros pecaram. Se alguém pecou, não pode ir para o céu.
Entenda, não tem pecado no céu. O céu não comporta pecado. O céu não aceita pecado. Logo, todo ser humano que pecou não vai para o céu. Entendido? Agora, quem está em Jesus, quem está em Cristo, tem acesso ao céu. Tem esse caminho livre. Não há mais barreira, não há empecilho, não há véu no templo impedindo o nosso acesso, a nossa ida ao céu. Está entendendo? Por isso que Jesus pode dizer que Ele é, não que Ele sabe o caminho, mas que Ele é o caminho para o céu. Muitos vão ter hoje indicando o caminho, cara. Hoje é cheio, é pastor, é coach, sabe sei lá mais o que. Todo mundo tem um caminho para indicar. Mas só há um caminho, só alguém que diz que é o caminho. Eu sou o caminho. É muito diferente. Jesus pode muito bem dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Entendeu por que Ele é o caminho? Ninguém tem como fazer esse trajeto. Ninguém tem como chegar até lá se não for por Ele. Basicamente, é como se Jesus te pegasse nas costas e dissesse, vem que eu te levo. Somente assim. Somente assim. Em 10º lugar. E último. Jesus disse que é Deus. Jesus disse que é Deus. E Ele fez isso de forma repetida e de forma muito clara. Quem aqui já participou de treinamento em empresa? Quase todo mundo. Né? Quando tu vai para o treinamento, o que tu recebe na entrada? Oi? A credencial, né? Um crachazinho ali. É ou não é? Com o teu nome. Assim tu pode conversar com as pessoas, né? Jesus, quando ele vai nesses eventos, ele tem um crachá. E no crachá está escrito Deus. Ele tem um crachazinho. E o crachazinho dele diz Deus. Ele fez isso várias vezes. Ele fez isso diversas vezes, dizendo que ele era Deus. Por exemplo, Marcos 14:62, João 8:58, João 10:28-30, João 20:28 diz assim, Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. O mais engraçado é as pessoas explicando por que Tomé, dizendo isso, não estava chamando Jesus de Deus, né? Eles vão dizer, não, era uma expressão de susto, ele estava apavorado, sabe? Tipo a pessoa, meu Deus, sabe? Aí tu imagina, um judeu falando Deus por causa de um susto. Tudo certo. Terceiro mandamento, chuta para lá. Um judeu jamais faria isso. Por isso que ele fala, Senhor meu e Deus meu. Ele está reconhecendo a divindade de Jesus. Ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Fica muito claro nos evangelhos que Jesus foi condenado pelo pecado de blasfêmia. Ok? Jesus foi condenado porque disse que era Deus. Jesus foi condenado porque se chamou de Filho de Deus, Filho do homem. Isso é blasfêmia. É assumir algo da divindade. Para o judeu isso é inaceitável. E Jesus foi condenado justamente por isso. Ele foi para a cruz por causa disso. Porque ele se disse Deus. O problema é que nós lembramos Jesus somente como aquele ser humano legal. Nós lembramos de Jesus no seu sofrimento. Nós lembramos de Jesus na cruz. Nós lembramos de Jesus orando ao Pai. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso tudo é muito legal. E nós temos que lembrar disso. Não apenas. Nós temos que lembrar de Jesus como Deus. Nós temos que lembrar de Jesus como Ele se revelou. Dizendo que Ele era Deus. Dizendo que Ele é o eu sou. Isso aqui tem que ser lembrado. Porque nós vamos responder por isso. Nós vamos responder com base na forma como nós agimos ou reagimos a essa afirmação. Jesus é Deus. O que tu faz com isso? É sobre isso que tu vai responder. É sobre isso que um dia tu vai ter que prestar contas. Tu ouviu uma verdade. Jesus é Deus. O que tu fez com ela? O que tu fez com essa verdade? O grande C.S. Lewis, o autor preferido lá na minha casa, diz assim,
Presta atenção nisso aqui, cara. Presta atenção. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Começa por isso. Se ele é um homem só, um simples homem, e disse tudo que ele falou que era, então ele não tem nem um pouco de moral nele. Então já não é um grande exemplo. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Jesus não dá essa opção para alguém dizer, ele foi um homem muito legal, ele foi uma boa pessoa. Ou tu tem que ver Jesus como um louco, ele era um louquinho, acontece. Quem tu é? Eu sou Deus. Ele é um louquinho, relaxa. Sabe, tem aquela figurinha que eu mando no grupo lá, relaxa, ele é louquinho, sabe? Ou Jesus é um louquinho, pode ser, se tu achar isso, ok. Ou ele é um diabo em pessoa, porque tem que ser muito maldoso, tem que ser uma pessoa, cara, tem que ter passado muito de um psicopata, de um sociopata, para dizer que é Deus, se tu não é Deus. Ou então, ele é realmente o que ele está falando. Não tem outra alternativa. É sobre isso que eu e você vamos ter que responder. Está entendendo? É sobre isso que nós vamos ter que responder. E nós vamos estar diante dele um dia. E aí não vai adiantar. A minha pergunta é, naquele dia tu vai ver, ok, Jesus é Deus, tu vai saber disso. A pergunta é, e hoje? Quem é Jesus para você hoje? E a resposta para isso pode mudar a tua eternidade. A resposta para essa pergunta pode mudar o teu destino eterno. A que tu responde quando alguém te pergunta, quem é Jesus? Ou mais, quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? O que tu faz com essa verdade? Tu deixa para lá? Não, é um louquinho. Não, é uma pessoa muito maldosa, mentiroso. Ou então, ele é mesmo Deus. E se ele é Deus, nós temos que nos submeter. Tem 3 opções então, vamos lá. 3 alternativas. Ou como alguns chamam, tem um trilema. Não é dilema, é um trilema. Em primeiro lugar, se Jesus é um lunático. Se ele disse que era e não é, então ele é louco. Logo, ele é digno de pena. Tadinho, né? Tadinho. Ele diz que é Deus e não é. Ele é louquinho, tadinho. Alguém tinha que ter feito algo por ele, alguma terapia, talvez, né? A psicologia hoje conseguiria resolver isso facilmente. Eles são semideuses. Nenhum rancor contra a psicologia, tá? Nada. Não sou contrário a ela. Eu acredito que ela tem seu papel muito importante no teste do Detran. Se Jesus era um lunático, tadinho, ele é digno de pena. Agora, tem a segunda alternativa, se ele era um mentiroso. Se ele era um mentiroso, nós temos um problema muito maior. Por quê? Porque ele afirmou isso, seguiu afirmando isso até morrer, e aí, mais do que isso, levou outros a morrerem por isso. Porque nós temos pelo menos 12 pessoas depois que morreram afirmando isso. Quem é que entrega a vida para uma mentira? Cara, eu posso afirmar algumas vezes assim, cara, eu acho o Dani um cara muito apessoado, um cara bonitão, assim. Eu não vou dar minha vida por isso, entendeu? Eu não vou morrer por isso. O Dani é um cara bonito, assim, bem apessoado. Jamais eu vou dar minha vida por isso. Não precisa nem muito, dá R$2 eu já... É verdade, não, tem toda razão. Se Jesus é um mentiroso, nós temos uma pessoa muito maldosa. Porque ele levou outros a morrer por ele. Agora tem a terceira alternativa. Se Jesus é Deus. Se ele é Deus, nós temos que nos entregar a ele.
Se Ele é Deus, nós temos uma única reação apropriada, que é abandonar o pecado e adorar somente a Ele. Porque afinal de contas, há somente um Deus, e esse Deus tem um nome, e é Jesus. Há somente um Deus, e esse Deus tem um nome, e nós o chamamos de Jesus. Tim Keller disse, não, Jesus foi mais que um cara legal. Por quê? Porque você não crucifica caras legais. Tu não pega um cara legal, pô, cara, tu é um cara muito legal, vem cá, vamos te crucificar. Tu não faz isso. Jesus é Deus. E como Deus, nós temos que ter a reação apropriada. Nós nos curvamos diante dele, nós nos rendemos a ele e abandonamos o nosso pecado. Amém? Fica de pé. Eu quero encerrar dizendo, nós temos somente uma reação apropriada a esse Deus. É cantar a ele, é almejar ver essa face adorada. É nós querermos vermos o rosto de Jesus e cantarmos a ele. Cantar a Ele, cantar essa face adorada, a esse nome que é lindo, esse nome que é maravilhoso, esse nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. É a Ele que nós nos rendemos, é a Ele que nós nos prostramos, é esse Deus que nós chamamos de Jesus. Ele é Deus. Creia você ou não, Ele é Deus. Aceite você ou não, Ele é Deus. Só que um dia nós teremos que chegar diante desse Deus que estará sentado como juiz e vamos responder a Ele o que nós fizemos com essa verdade. É inevitável isso aqui. Todos nós vamos comparecer. Paulo falou isso. Nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós estaremos diante dele e nós teremos que responder quem era ele para nós. O que nós fizemos com essa informação? O que isso impactou na nossa vida? No que isso nos mudou? O que isso transformou em nós? Ou não? Ou isso endureceu o nosso coração? Porque sabendo disso, ouvindo isso, nós seguimos vivendo do mesmo jeito. Não mudou em nada. Jesus é Deus. E importa que o adoremos como tal. Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, e nós temos que entregar a Ele a nossa adoração. Aplaude o nome do Senhor, porque Ele merece, Ele merece, Ele merece. A Ele seja o louvor, a Ele seja a glória, a Ele seja a exaltação. É tudo sobre Jesus. É por causa dele que estamos aqui. É por causa dele que temos esperança. É por causa dele que sabemos que vamos para a eternidade com ele. O céu só será céu porque Jesus estará lá. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Vamos responder a esse sermão. Nós vamos responder como de praxe, mas eu quero que tu vá lembrando disso. Jesus é Deus. Nós vimos semana passada, Ele é homem. Ele é um homem que sofreu por nós. Ele nos entende, Ele se compadece. Mas mais do que isso, Ele é Deus. E como Deus, Ele é superior a nós. Ele está acima de nós. Ele é nosso Senhor e Mestre. Ele é dono das nossas vidas, dono de nós. Não há nada que não pertença a Ele. Não há nada do qual Ele não possa botar a mão e dizer, é meu, isso aqui é meu. Não há nada. Nós precisamos viver com isso em mente. Jesus te entende, mas Jesus é Deus. Jesus te compreende, Ele é compassivo contigo, mas algum dia Ele vai julgar as tuas ações. Haverá um dia que nós estaremos diante dEle. Tu precisa lembrar disso. Tu precisa lembrar que Jesus não é só aquele carinha que a cultura quer pintar. Jesus é um cara que vem com uma espada. Próxima vinda dele não vai ser com cajado. Próxima vinda dele não vai ser no jumentinho. Próxima vinda dele é com espada, é num cavalo, julgando e matando aqueles que são contra ele. Lembre-se disso. Vá participar da ceia hoje lembrando disso. Jesus nos chama à ceia, nós temos um banquete diante de nós, a mesa do Senhor. E Ele diz, pegue o pão e coma. Esse pão é o meu corpo que é partido por vós. O cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Isso quer dizer que tu precisa participar da ceia
tendo a tua memória te lembrando de Jesus, pensando em Jesus, meditando em Jesus. Vá participar, pegue o pão e mergulhe no cálice. Pega o pão e mergulha ou no vinho ou no suco e participe de Jesus. Mostre para nós, para o mundo, para a nuvem de testemunhas que tem diante de nós, para os demônios e espíritos malignos, que você tem parte com Cristo. Você participa de Cristo porque tem parte com Ele. Nós fomos chamados a um banquete, e quem serve o banquete é Jesus, e o que Ele serve nesse banquete é Ele mesmo. É Ele mesmo. Além disso, nós vamos responder cantando. Nós vamos cantar a esse Deus. Nós vamos cantar a face adorada de Jesus verei. Cara, esse vai ser o melhor dia da nossa vida. Não há nada que supere isso. A minha grande expectativa é o dia em que eu verei a face adorada do meu Senhor. E eu quero que tu cante lembrando disso. Lembre que haverá um dia em que nós estaremos diante do Senhor. Para alguns isso vai ser pavoroso. Para alguns vai ser digno de pavor. O que eu fiz da minha vida? Mas eu espero que a tua expectativa seja como a minha, de não ver a hora de ver o rostinho do meu Senhor. De poder dizer, eu tanto quis ver essa face adorada. Eu tanto quis ver essa face adorada. Estar diante dele, me prostrar diante dele. Eu não vejo a hora disso acontecer. Eu não vejo a hora de eu ver Jesus. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Essa vida cheia de angústia, essa vida cheia de confusão, caos, é governo opressivo, é mundo caótico, é guerra e rumor de guerra, é doença, é tudo que é coisa, e eu não vejo a hora de estar diante do meu Senhor e poder abraçá-lo e dizer pessoalmente, obrigado, eu não mereci isso aqui. Eu não merecia, isso é graça. O que eu merecia, tu não me deu, que era o inferno. Isso aqui eu não merecia, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não vejo a hora. Então canta a face adorada de Jesus, verei, com fé, com alegria no coração, crendo que haverá um dia, que chegará esse dia, em que nós veremos essa face adorada. Amém? Amém? Cante alto, cante. Em terceiro lugar, nós vamos responder com os nossos dízimos e ofertas. Nós estamos já vendo, nós queremos mudar a projeção aqui, se Deus quiser, vai ter uma projeção aqui no meio, bonita, uma coisa legal. Sabe, vai parecer uma igreja mesmo, isso aí, essas igrejas mais moderninhas. Não vejo a hora daí de vir pregar. Eu tenho que emagrecer um pouquinho mais, daí de vir camiseta fortinha, assim, sabe? A minha mãe vai ver, eu vai ficar toda alegrinha, mamãe sou forte, assim. Enfim, nós precisamos de dízimos e ofertas. A igreja avança com isso. Então seja generoso, generosa, porque nós temos muito que fazer. Isso aqui é só um detalhe. Tem os ar-condicionados para colocar, tem a pintura para acabar, tem as portas para colocar ali. Enfim, tem muita coisa, gente. Isso que eu estou falando só é estrutural. Sem falar que nós temos que fazer mais evangelismo, temos que ajudar pessoas. Parte da nossa riqueza comunitária tem que ser para ajudar alguma família, uma viúva, um órfão, alguém. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos tirar parte do nosso dinheiro. Nós já estamos indo para fechar 2 anos. Nós precisamos começar a separar parte do dinheiro para investir em novas plantações. Nós precisamos disso. Então, não seja mão fechada. Nós precisamos ser generosos, porque Deus é generoso conosco. Amém? Pai, coisa boa, Senhor, estar aqui e cantar a Ti. Coisa boa estar aqui e cantar ao nome de Jesus. Coisa boa, Senhor, sermos lembrados do que virá na eternidade. Coisa boa, Senhor, já ensaiar. O culto é mais um ensaio em que nós estamos ensaiando aquilo que cantaremos na eternidade a Ti. Obrigado, Senhor, porque nós estamos participando desse ensaio, e esse ensaio vai aumentando em nós a expectativa,
vai aumentando em nós a expectativa da eternidade. Cria em nós, Deus, um coração fervoroso, cria em nós uma expectativa ansiosa de ver a face adorada de Jesus, de cantar quão lindo esse nome é, de erguermos a nossa voz e as nossas mãos em adoração a esse Senhor que deu a sua vida por nós, a esse Deus que fez o caminho inverso, que veio do céu à terra, padeceu, o Deus conosco que morreu em nosso lugar. Ajuda-nos, Senhor, a que tenhamos um coração fervilhando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças, louvores e glória ao teu nome. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém. Aplaude o Senhor.